Agora a gente vai para uma outra aula muito bacana com Luciano Albano, que ficou aqui me aguardando. Bem-vindo, Lu. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Pra gente também. E aí eu fiquei observando, porque vocês estão acostumadas e acostumados a verem muitos trabalhos com agulha mágica. Aqui você colocou no MDF, é isso? Isso mesmo, Cláudia. Uma técnica diferente, uma customização. Que as pessoas pensam que a agulha mágica é simplesmente para fazer tapete, né? Mas não envolve só, não é a arte só de fazer tapete. Nós fazemos aplicações em roupas, em camisetas, em calças, em MDF, aplicamos também para fazer quadro. Então é uma variedade de aplicações que nós podemos estar fazendo. Você fez no algodão e colou. Sempre a técnica da agulha mágica, Cláudia, nós preferimos o algodão cru, porque ele é um material que pode ser, a pessoa que vai fazer pela primeira vez, ela não tem aquele medo de errar e estragar o trabalho. O algodão cru permite com que ela faça várias vezes no mesmo lugar e não tenha problema, e a peça vai sair com uma qualidade extraordinária. Aí pode recortar e usar em aplicações. Ali no Isso caderno mesmo. também, você fez o cupcake, né? Da mesma forma, nós fazemos o desenho no tecido, e bordamos, passamos a resina, que é importantíssimo, e depois com cola pano ou cola instantânea fazemos o trabalho. Vamos começar? O trabalho de hoje, olha, é esse tapete muito lindo que está no meio dos escudos aí de times de futebol. É essa paisagem. Isso mesmo, um trabalho recortado, um tapete pequeno, mas da mesma forma, a técnica de bordado é a mesma, Cláudia. Só que nós fizemos ele com uma lã mesclada. E como nós fizemos alguns raios de sol, então dependendo do desenho que nós fazemos, como nós temos pessoas que nós conhecemos que fazem a técnica em quadradinho, outras em círculo, outras em retângulo, isso não influencia nada o resultado do lado direito. Porém, se estiver trabalhando com lã mesclada, igual nesse desenho da paisagem que nós fizemos raios e eles contínuos, então tem que seguir uma sequência para ele não ficar aquele quebrado e dar um aspecto mais natural do trabalho. Bora começar. Então vamos lá. Lembrando, Cláudio, que o bastidor é o exclusivo da vitrine, que é aquele quadrado que o redondo não dá para fazer, porque quando nós chegamos a um estágio onde a lã nós temos que prender no bastidor, ela não vai prender porque a lã fica grossa. A lã, o linho barbante. Então tem que ser o quadrado para nós termos um resultado legal. Outro detalhe que eu gostaria de falar para as nossas alunas, né, que quando chegar a agulha na sua casa, ela vai vir com esse arame retinho, né? Então tome um cuidado, segure ela com a abertura para cima e dobre um pouquinho, de 15 a 20 graus para baixo, para que ela tenha, né, para que ela tenha uma envergadura, para que faça com que a linha trabalhe bem dentro da agulha. Lembrando que a agulha tem 3 alturas de ponto, o ponto pequeno, o médio e o alto. Nós orientamos, Cláudia, para que o iniciante ele faça o seu trabalho no ponto médio, conforme a agulha chega na casa dele, porque é um ponto mais fácil, ela pode errar, desmanchar sem problema nenhum. Depois que ela tiver prática no ponto médio, ela vai fazer o alto relevo do trabalho para estar valorizando a sua peça. Muito bom! Outro detalhe, Cláudio, que eu gostaria de fazer, o que é isso? As pessoas entram no nosso Face e começam a colocar algumas dúvidas e nós falamos, nós vamos responder na medida do possível, e quando tivermos a oportunidade de estar com a gigante da Cláudia, nós vamos falar para vocês pessoalmente. Ok. Cláudia, é muita gente perguntando. Muita gente. O que acontece? Quando você recebe a agulha, por ela ser de metal, dependendo do estado que a pessoa mora, por causa da umidade, ela vai criar uma oxidação, que é natural de qualquer metal. Então nós pedimos para a pessoa, antes de começar a bordar, para que você pegue uma palha de aço e passe a agulha, friccione ela bastante, para deixar ela lisinha. E quanto mais a pessoa for utilizando a agulha, Cláudia, mais ela vai, ficando macia. Ficou até mais brilhante. Exatamente. Então esse é um cuidado bacana que é importante ter com a agulha mágica. Isso mesmo. Então vamos para a aula. Eu já adiantei um pouco essa paisagem, né, para vocês verem do que eu estava falando da sequência, Cláudia, das linhas. Né? Em vez de fazer em quadradinho, eu fiz em linha reta. É verdade. A Tânia sempre faz em quadrados. Você fez em linha reta. Para ela seguir uma sequência da lã mesclada. Né? Vai muito da pessoa. Importante ela fazer do jeito que ela se sentir melhor. Exatamente. Bacana. Então, mais uma opção. Isso mesmo. Então vamos aqui. Para esticar o tecido,
eu vou prender nos pininhos, né? Eu apoio no meu corpo, no abdômen, né? Prendi um lado, eu vou esticar o lado oposto. Então puxo, quanto mais esticado ele tiver, Cláudia, melhor para estar bordando os 4 pininhos de todos os lados. Inclusive, a dúvida das pessoas é quando tem a lã ou linha, nós podemos estar esticando também, ó. Então, com cuidado, nós colocamos onde não tem o bordado no tecido. E ele vai ficar bem esticado. E assim os 4 lados. E lembrando, quanto mais esticado tiver, melhor para estar executando o trabalho. Se por acaso o preguinho pegar numa lã, no fio que você estiver trabalhando, o que acontece? Se a pessoa soltar primeiro a lã, ele corre o risco de soltar o ponto. Então a pessoa corta e como a lã ela fica muito junto, não precisa estar remendando ele ou dando outros pontos em seguida. A não ser que ele solte muitos pontos. Aí a gente vai e dá mais uns pontos. Então tem uma vantagem da agulha que você pode errar ou desmanchar quantas vezes quiser, que ele pode ser feito que você não vai perder o trabalho. E depois vocês passam a resina que segura também qualquer pontinho que tenha se soltado. Isso mesmo, todos os pontos e a durabilidade do trabalho, você vai ter trabalho para o resto da vida. Então aqui, para colocar a lã na agulha, nós fazemos uma pontinha, né, para facilitar a colocação. Seguramos a agulha com a abertura para cima, coloca-se a lã aqui de baixo para cima no arame, traz reto e coloca aqui de cima para baixo. Puxamos uns 30 centímetros a lã para frente, Cláudia, e voltamos ela para que ela corra dentro da abertura da agulha. Por isso a importância de nós inclinarmos ela um pouquinho, que essa inclinação vai forçar que a lã trabalhe sempre dentro da agulha. Então a abertura 2 centímetros para nós começarmos a fazer o trabalho. Então vamos lá, um detalhe que nós temos que sempre ter em mente também é que a lã tem que estar sempre bem solta, Cláudia. Nunca a pessoa prender a lã na mão, porque ela não vai fazer, eu vou mostrar para você o que aconteceria. Aliás, lãs da Círculo com uma super qualidade, contato na tela e para vocês de todo o Brasil. Essa é o molê. Isso mesmo. Vai fazer o errado, né? O errado. Então, eu estou iniciando, não prestei atenção nesse DVD que está muito bem editado e na apostila que está... Até eu vou parabenizar o pessoal da produção, que eles tiveram um respeito tão grande pelos clientes. A Tânia Silva, que colocou todas as técnicas e não tem pessoas que lendo e prestando atenção na qualidade do DVD que não consigam fazer o trabalho, Cláudio. É impressionante as pessoas que nos mandam foto dos seus primeiros trabalhos. Que legal! Nos agradecendo com uma qualidade inacreditável. Gratificante. Muito bom. Então vamos supor que ela não se atentou aos detalhes do DVD. Então ela prendeu a lã na mão, tá presa aqui dentro na minha mão junto com a agulha. Então ela vai começar a furar, ele vai escapar, ela vai falar, puxa, mas não tá ficando o meu ponto. Não tá, porque a lã tá presa. Ah, que interessante. Então, a lã tem que estar sempre bem soltinha. Você errou, não se preocupe. Passa-se o arame da agulha nas tramas do tecido e ele vai voltar para o lugar. Você pode estar fazendo novamente no mesmo lugar. Por isso que o nome é agulha mágica. Isso mesmo. Vamos para pode errar quanto quiser que não perde nada. Isso mesmo. Por isso que a gente orienta, olha, ensina seu filho, né? Tira ele um pouco da frente da televisão, faça com que ele pegue, trabalhe manualmente nos trabalhos, que dê valor, né, para o próprio trabalho da pessoa, né? Tirar um pouco dessa tecnologia que existe hoje, desse mundo high-tech. Então aqui, Cláudia, eu sempre costumo fazer pelo contorno, sempre peço para as pessoas, façam o contorno para depois vocês fazerem o preenchimento, que vocês conseguem ter uma noção melhor e maior do preenchimento que vocês vão fazer. Então aqui, a abertura da agulha, essa abertura é importantíssima, sempre na direção de onde avança o trabalho. Se você vai bordar para frente, abertura para frente. Se você vai virar para o lado, vira a agulha ou vira o bastidor. Mas o importante é que a abertura da agulha tem que estar sempre na direção de onde avança o trabalho. Então aqui, abertura para frente, fura um pouquinho e sempre até encostar esse arame. Na hora de levantar, Cláudia, que a pessoa tem que tomar cuidado e erguer o mínimo possível e furar sempre até o final, sempre até embaixo. E assim sucessivamente, Cláudia. Aqui eu fiz propositalmente, ó. Então nós esticamos no bastidor uma área do trabalho e nós aproveitamos toda ela para depois nós mudarmos de lugar. Chegou aqui, eu não posso continuar com a linha, não posso dar segmento na linha preta,
eu vou fazer o acabamento. Eu vou levantar a agulha e cortar rente ao tecido. E não faça mais nada que eu tô voltando aí. Ele elogiou tanto o DVD, elogiando tanto a nossa produção, DVD com a apostila, que tá aí, aguardando por vocês. DVD da Agulha Mágica com a apostila. Gente, é tão fácil. Quem assiste o Luciano, bem como a Tânia, que é a esposa dele, se apresentando em vários programas de TV, além da vitrine do artesanato na TV, já sabe como é facílimo. Mas com DVD, qualquer dúvida que você tenha, vai lá e assiste de novo. Vamos lembrar que a Agulha Mágica e o bastidor, gente, eles são exclusividades da vitrine. Deixa eu mostrar a lindona pra vocês. Ó como ela é bonita. Passa a palhinha de aço quando ela chegar em casa. Todas aquelas dicas que o Luciano explicou tão bem. A pontinha aqui, né, Lu, que você falou pra gente fazer uma... Dobrar um pouquinho pra baixo. Dobra um pouquinho pra baixo. Vira pra elas, as pessoas verem como que eu faço. Isso aí. Ai, faz. Eu fiquei com dó, ó. Pode entortar. Ótimo. Que a moça deixa. Entorta mesmo. Nossa, entortei até demais, coitadinha. Tá ótimo. Fiz certinho? Tá ótimo. Fica aqui, menina. Você tem que ter um trono pra você. Tô colocando você, ó. Ou não vai ficar agora. Deixa eu... Aliás, gente, deixa eu contar uma coisa. Eu vou deixar ela paradinha, vai. A agulha mágica, o Luciano já explicou e a Tânia também, não é legal ela bater na madeira. Então, muito cuidado, porque essa pontinha dela é muito sensível. Então, até eu disse, gente, quando vocês forem fazer agulha mágica em casa, procurem colocar embaixo, ficou, um tapete. Isso mesmo. Para ela não cair no chão. E por isso que você vai explicar. Quando eu chegar perto dessa moldura do bastidor, é aí que você vai explicar também, ok? A gente manda a apostila que eu já vou manuseá-la na próxima entrada. 3 tecidos de algodão cru já riscados. Quais são os riscos? Borboleta, coruja e o quadradinho. Você já sai fazendo 3 tapetes lindos. Aqui atrás, ó, dá até para vocês namorarem, ó. A coruja tá aqui. O quadradinho é esse desenho que vocês vão aprender a fazer também. E a dona borboleta, que fica um tapete bem interessante. E aí a gente manda para vocês uma resina antiderrapante e 20 novelos de lã para você fazer as 3 peças e com certeza vai sobrar. Para quem ligar e comprar, recebe de presente mais uma resina antiderrapante que torna as peças, no caso de um tapete, impermeabilizante, antiderrapante também, né, Lu? Isso mesmo. E segura os pontos, tá? 0800 200 5.300 ou 5300, que acho que é mais fácil para vocês memorizarem. 0800 200 5300. Você pode comprar pela vitrine do artesanato.com.br. Por exemplo, aquilo que eu estava falando. Chegou aqui, ó. Tá aqui já na madeira. O que a gente faz nesse momento? Nós não precisamos mudar, Cláudia, para continuar o contorno do trabalho. Então, para nós ganharmos tempo, nós vamos estar aproveitando o espaço que ele está esticado. Então, chegou aqui, não dá mais para bordar, levanta e corta, sem medo nenhum. Não precisa amarrar, não precisa dar nó, não precisa colar. Nós vamos fazer um acabamento final nele para garantir o trabalho quando nós passarmos a resina. E depois, o que ficou faltando, porque está em cima da madeira, faz depois. Nós vamos estica e faz, é isso? Isso mesmo, nós vamos soltar o tecido e vamos fazendo por partes. Então aqui eu vou fazer um pedacinho aqui para mostrar a sequência do bordado do material laranja, do mesclado. Então, Cláudia, quando a pessoa pega a prática, esse trabalho é muito rápido para fazer. E a partir da metade, menos da metade do primeiro trabalho, ela já vai perceber se no ponto que ela for dar, ela vai errar ou não. Então ele fica meio que automático. E aí ela vai fazendo uma velocidade impressionante. A diferença do seu ponto para o da Tânia, qual é? É particular de cada um. O meu ponto é muito apertadinho, o ponto da Tânia é um ponto mais largo, o teu pode ser um pouco mais alto, do Vinícius pode ser um pouquinho mais apertado também, então pode estar mudando. Ele vai aprender a fazer ainda. Vou chamar o Vini, vem cá, Vini, vem fazer. Então tá, e aqui ó, vamos fazer o acabamento. Vou estar terminando esse preenchimento do contorno para nós fazermos a sequência. Lembrando que eu posso trabalhar com lã, linha e barbante.
Qualquer barbante? Nós trabalhamos sempre com o 4 e com o 6, Cláudia, porque ele corre mais fácil na agulha. O 8 ele fica muito pesado. Inclusive, nós falamos, né? Vamos reforçar para o aluno que está começando, comece com lã, porque ela é muito mais fácil, mais leve para trabalhar. E você vai, se errar, porque é normal que, né, a pessoa está aprendendo, ela não vai se desanimar, não vai doer a mão, nada. Entendi, tá? Então chegou aqui de novo na madeira, Cláudia. Eu vou parar, eu vou levantar a ponta da agulha e cortar rente ao tecido, que todas essa as pontinha pontas. é muito delicadinha. Isso mesmo. E eu já vou cortando, já peço para as pessoas ir cortando as pontas para o trabalho já ir ficando limpo, ficar um trabalho agradável. Então vamos colocar a lã mesclada para nós fazermos os raios do sol. Eu gosto de arrebentar a lã porque daí solta as fibras, ela fica mais fácil de colocar. Ele vai mesmo com a mão. Então seguramos a agulha novamente, né, com a abertura para cima. O legal da agulha é que toda a técnica é da mesma forma. Você pode usar linha, lã e barbante, que a técnica é a mesma. É a mesma. Então aqui, a abertura para cima, coloca-se a lã de baixo para cima e depois de cima para baixo. Puxa um bom tanto para frente, uns 20, 30 centímetros e volta que ela vai correr dentro da abertura da agulha. E deixamos uma ponta pequena para começar. Como eu falei, se fosse a Tânia, ela faria em quadrinhos. Se não fosse esse desenho, que nós queremos que ele fique em degradê, né? Em tom sobre tom, né, Cláudia? Então aqui, como nós estamos querendo representar os raios do sol, então nós vamos fazer ele em linha reta. Em vez, eu poderia fazer um quadrinho pequeno se não fosse a linha mesclada. Chegou aqui, eu vou virar a abertura da agulha e vou voltar na direção da onde eu venho. Tem pessoas que têm habilidade para virar a agulha, outras preferem virar o bastidor, não vai influenciar nada o trabalho. E aí eu vou voltar aqui do ladinho, Cláudia, lembrando que por ela estar no ponto médio, eu vou dar uma diferença entre as carreiras dela. Eu não vou fazer uma colada na outra, com a intenção de nós economizarmos lã e fazermos mais rápido o nosso trabalho. Aí temos um lucro maior na hora da venda do nosso trabalho. Aqui é o avesso do trabalho, então não importa se vocês estejam fazendo em linha reta, como o Luciano, ou quadradinho, porque o efeito do lado direito não vai interferir no jeito que eu faço esse preenchimento, não é, Luciano? Isso mesmo. E aqui eu vou terminar esse pedacinho, então nós podemos fazer sempre por partes, para vocês verem do lado direito o efeito que deu a lã mesclada. Lembrando, gente, que o kit tá imperdível. Vai o DVD com a apostila, vai muito material, vai agulha mágica com o bastidor. Essas peças são exclusividades da Vitrine do Artesanato, é parceria do Luciano com a vitrine dele com a Tânia. Já a gente manda 20 novelos de lã, tem a resina antiderrapante, 3 tecidos já riscados para vocês e de presente outra resina antiderrapante. É um trabalho fácil para você fazer, super prazeroso, é uma terapia e tanto. Você faz na sua casa, vendo televisão, tomando conta de um filhão que está brincando ali. Olha, tudo de bom, ainda pode vender e tem um ótimo lucro. 0800 200 5300, eu quero, é só ligar e comprar. Ou você compra também pela vitrine do artesanato.com.br. Isso mesmo, Cláudia. Então, Cláudia, aqui novamente vamos pro... Eu vou mostrar um pouco do ponto baixo, né, para as pessoas verem como é da mesma forma. Então aqui, terminei, eu vou limpar o trabalho, cortar ela aqui. Uma tesoura que corte de preferência, né, Cláudia? Pra ela essa daí já tá nem ceguinha. Tá. Ó, então aqui está o resultado do trabalho, Cláudia. Né, olha. Então ele já vai ficar meio em degradê lá, ó. Né, do laranja ele vai ficando um laranjado mais forte, mais fraco. Mas aí no caso, agora eu fiquei com dúvida, se eu tivesse feito esse preenchimento em quadradinhos, não ia dar o efeito dos raios? Não ia, porque ele ia ficar meio embolado, ia ficar, né, você ia perceber o degradê dele, assim, um laranja forte vindo enfraquecendo, aí outro forte, aí vai enfraquecendo. Isso porque você está trabalhando com essa linha que tem o degradê. Isso mesmo. Se não pode ser em quadradinho, pode ser redondinho. Eu gostei do exemplo que a Elisandra falou, Cláudia, que você falou, nossa, que ideias bonitas que você tem. E ela falou assim, olha, eu vou pegar na internet. Eu cheguei nesse estágio porque eu sou curiosa. E eu acredito que as pessoas têm que ter essa curiosidade, porque muitos têm medo
Tem pessoas que moram num lugar ruim e têm medo de mudar. Às vezes trabalham num emprego miserável e têm medo de mudar, porque eles ficam de trás de uma cortina, não tem medo. Vai pra frente, dê um passo pra frente, como ela falou. Será que eu consigo? Eu consigo, e nós conseguimos fazer. O ser humano tem um poder fantástico. A pessoa se acomoda, né? Fica naquilo. Então, né, não tenha medo, vai pra frente. Encare. Se não gostar de onde você chegou, volte, né? Você tem o livre-arbítrio, claro, né? Claro. Não gostou, você tem a liberdade. Mas se der o primeiro, dê o segundo, o terceiro, até que você não volte mais. Né? E essa é a nossa proposta pra você, né? Nós estamos, Cláudia, você há de concordar comigo, vivendo numa inflação alta, estamos, né, num caos. A nossa política está terrível. A crise já vem sendo anunciada há alguns anos e hoje vai se sobressair quem tiver iniciativa. E depois a crise acaba e fala, e aí? O que sobrou? Acaba o dinheiro. O que eu tenho para oferecer? Pois né? Então essa é a oportunidade, né? Para não esperar acabar o dinheiro. Os grandes empresários falam isso, Luciano. Impressionante. Então esse é o nosso trabalho final. Cláudia, eu gostaria de falar, será que tem alguma dúvida, alguma pergunta para a gente responder? Olha, por exemplo, aqui no caso, você usou tudo no ponto médio. Mas eu posso mesclar o médio com o alto, com baixo, o que você sugere? Sim, o coqueiro, eu fiz ele no baixo, que é para dar uma profundidade. O coqueiro foi no baixo, a ilha foi no médio. Se vocês verem, se eles puderem mostrar o nosso desenho, eles vão ver que eles têm um alto relevo do trabalho. O coqueirinho foi feito no ponto baixo, porque ele ficou em profundidade. As folhas e o no baixo. Tronco, né? Isso. Tá. A ilha nós fizemos no ponto médio, né? Aquela areinha. A estrelinha foi feita no ponto baixo. E a água no ponto baixo. E na água nós colocamos alguns tons sobre tons, uma diferença de tom para dar uma impressão de uma ilhazinha. No ponto baixo também? No ponto baixo também. Eu posso fazer o contorno no médio e o preenchimento no ponto baixo? Ou o contorno vai interferir no ponto de dentro? Se você fizer, Cláudia, o contorno no baixo e o preenchimento no médio, o teu contorno ele vai desaparecer. Então é interessante o contorno, se você for fazer o contorno no médio, o preenchimento no médio. Ou o contorno no baixo, o preenchimento no baixo e no alto da mesma forma. Sempre respeitando o contorno da altura do preenchimento que você for fazer. Ok, perfeito. Vamos para a resina? Vamos. O que você acha? Então, você terminou o trabalho, nós vamos soltar. Lembrando para as pessoas que estão em casa, que na hora de soltar, quando tiver lã, você sempre solte um lado onde não tenha o bordado, né? Para não correr o risco de escapar alguns pontos. E solte com cuidado. Vamos lembrar mais uma vez, enquanto o Lu está soltando, quem se apaixonou, quem é apaixonado e é apaixonado pela técnica da agulha mágica, tem o kit formado pela apostila com DVD, a agulha mágica com o bastidor correto, é exclusividade da Vitrine do Artesanato, e a gente manda todos os materiais para que você saia trabalhando com a agulha mágica. E de presente, outra resina antiderrapante, porque a outra faz parte do kit. 0800 200 5300, uma terapia tanto, viu, gente? Ou compre agulha mágica acessando a nossa loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. Agora sim, como no kit vão duas resinas, uma que faz parte e a outra que vai de presente, é porque a gente usa bastante e o Luciano vai explicar, vai nos ensinar como utilizar. Vamos lá? Isso mesmo, Cláudia. Então a forma de nós estarmos aplicando a resina, nós podemos aplicá-la em trabalhos pequenos, por exemplo, essas letras de customização ou aplicações em camisetas, como nós temos lá a nossa camiseta, Cláudia. E você percebeu que bonito que ela não se limita só a tapetes, esse colete foi feito também com agulha mágica. Maravilhoso! Você fez um tecido de algodão? Nós fizemos no tecido de algodão e colocamos um forro nele. A técnica, Cláudia, feita nesse colete foi a seguinte: nós usamos lã molê, que é a melhor, né, mais prática, solta as fibras muito bem. Escovamos ela uma vez, cortamos. Escovamos a segunda, cortamos. Escovamos a terceira, cortamos com uma tesoura e depois que cortamos ela baixinha, nós passamos uma máquina de cortar o cabelo com o número 2 para ele ficar as fibras todas do mesmo tamanho.
dando essa impressão de natural. Escovou com a escovinha do cachorro, como você sempre ensina? Isso mesmo, uma escovinha de aço com cerdas finas, aquela usada para escovar cachorro. Foi feita em que ponto? Ponto médio. Desculpe, ponto baixo. Baixo? Baixo. Com o ponto baixo, vocês escovaram 3 vezes? 3 vezes. E depois ainda vem com a maquininha? E ainda viemos com a maquininha para ficar todos no mesmo tamanho. Eu achei até que era num ponto alto. Ele tem a impressão, você olhando, que ele é feito, é industrializado. Sim. Mas é um trabalho completamente artesanal. É lindo. Maravilhoso. Lindo. O cavalo também tá maravilhoso. Ó. Ó, aqui foi o ponto médio, aqui o baixo, não é isso? E, Cláudia, e atrás de você tem um trabalho feito com barbante, que também nós usamos, gostamos muito disso para casas em... Esse? Isso, casas... Eu tava achando que era lã isso aqui, é barbante? Não, isso é barbante. Esse é barbante. Então nós usamos muito ele para jogos de banheiro. Né, para pessoas que têm casa no litoral também é muito legal para fazer capacho de porta. O porta-chaves, que é o Fuscão, muito legal, Fuscão preto. Isso mesmo. Vamos lá com a resina. Então vamos lá. Você pode passar com um pincel ou com uma espátula. Quando é trabalhos grandes, eu prefiro com a espátula. Aqui eu só vou demonstrar um pouquinho. Você não precisa ter medo de passar a resina. Então pode passar em toda a peça uma quantidade, como a Tânia fala, generosa. Não tenha dó, porque a resina vão 2, né, Cláudia, nesse kit? 2 resinas. Então dá para você passar sem medo. Passa em tudo. Em toda ela. Vai passando, por gentileza, que eu vou falar mais uma vez do kit. Vou até mostrar a apostila, gente. Ok. Estamos falando aqui do DVD, que é super bacana, de agulha mágica. A Tânia ensina, são 6 aulas incríveis, né? É bacana também que aqui, ó, na apostila, tem todas as dicas, caso você tenha esquecido como é que eu passo mesmo meu fio por dentro da agulha, como que eu posso preparar a agulha com a palha de aço, aquela dobradinha que a gente dá, dicas, tudo que é importante, o que é certo, o que é errado. Gente, não tem como não entender, ok? Aí tem o tapete da corujinha, com uma sugestão para venda e também sugestão para você usar as cores que você pode usar a cor que você quiser, mas a gente fica meio perdido. O que combina? Tem aqui lista de materiais e sugestão de cores. A Margarida Feliz, o tapete de borboleta, aliás, ó, vai o risco para vocês. O tapete de listras, que eu achei super moderno também. A ovelhinha com a técnica do escovado, que deu um efeito bem interessante. O tapete de quadrados. E ainda tem mais riscos para vocês aqui, ó. Risco flor, vocês que adoram moldes. Risco gatinho, ó que graça. Para colocar no quarto de criança. O mandala, que bem interessante, pode fazer um quadro. O pinguim, o ursinho, tá, gente? O cachorrinho. E aqui atrás, esses efeitos que eles ensinam do escovado, do aveludado e do picotado, como fazer, aqui ensina tudo direitinho. É muito fácil, é uma delícia para trabalhar com agulha mágica, que vai chegar na casa de vocês, acompanhada do seu marido, o bastidor. Casamento perfeito, não vive sem um outro aqui. É a agulha poderosa com o bastidor. A gente manda 3 tecidos de algodão cru, eles já vêm riscados, com a coruja, a borboleta e o quadradinho. Eu peguei, acho que foi a coruja, a dona coruja, ó. Olha que tamanho bacana. Você vai colocar no bastidor e sai fazendo. Ah, eu não tenho lã. A gente manda 20 novelos de lã, mais uma resina antiderrapante. E para quem ligar e comprar, mais uma resina de presente. 0800 200 5300. 0800 200 5300 ou compre acessando vitrinedoartesanato.com.br. Passa a resina em tudo, uma camada generosa. Isso mesmo, Cláudia. Vamos supor que aqui ele esteja todo completo, nós completamos toda a nossa área. Então nós vamos passar, na revista, no DVD, está explicando os mínimos detalhes. Que vocês vão passar um pouquinho no tecido, com a intenção de emborrachar o tecido. Igual esse trabalho que eu trouxe aqui para vocês verem. Olha que bonito. Olha que lindo. Então esse foi preenchido todo ele. Nós passamos a resina nele e nós recortamos. Com estilete ou com uma tesoura bem afiada, olha, perceba que nós cortamos somente o tecido, né? Então não precisa acabamento. Nós homens que não gostamos de crochê, tricô, eu até sei fazer, Cláudia, porque eu ensino minhas alunas que legal a fazer, mas eu particularmente não gosto, eu acho que demora.
Mas quem tem habilidade valoriza muito o trabalho. Sim. Eu oriento para fazer. Né? Então, nós que queremos um trabalho rápido e prático, eu oriento para cortar ele. E esse é o trabalho com a agulha mágica. E olha o resultado final, que coisa bonita que ele fica. Lindo, bárbaro, gente. Cláudia, eu gostaria que você mandasse um beijo para minhas alunas em Arujá, que nós começamos um trabalho lá, que senão elas iam me matar e queriam vir todas elas aqui. Mata não, tem que estar bem muito vivo. Meninas de Arujá, tem meninos também? Tem meninos também. Povo do Arujá, os alunos Sim. de Luciana Albano. Nossa, até estalou, chegou. Querido, muito obrigada. Obrigado. Deus te abençoe Amém. sempre. Que aula lindíssima. Obrigado. Adorei.